Bom dia, meus amados, paz no seu coração, pedindo a sabedoria do Pai para a gente entender corretamente a palavra de Deus e também para vivê-las. Hoje nós vamos terminar Atos 5 e o título é Se Fazer de Esquecido, Será que Resolve? É um título até engraçado, mas muita gente por aí está se fazendo de esquecido sobre muitas coisas. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu com amigos meus uns tempos atrás. Um certo dia, o marido começou uma discussão com a mulher à noite e eles discutiram e foram dormir zangados. O marido sabia intimamente que ele estava errado, mas ao invés de pedir desculpas à mulher, não. Ele, muito orgulhoso, foi dormir zangado, querendo que a mulher viesse até ele para fazer as pazes. Mas a mulher também, muito zangada, não fez isso. Pela manhã, ele acordou mais cedo que do costume e saiu quietinho e foi para o trabalho, sem se despedir da mulher. E era aniversário dela. Então, ela se arrumou e foi para o trabalho pensando que provavelmente ele tivesse se esquecido. Mas aí ela trabalhando lá durante o dia, ainda preocupada com o problema da noite anterior, se sentindo muito magoada, e foi passando o dia, 10 horas, 11 horas, meio-dia, 2 horas, e o marido nada de mandar nenhuma mensagem dizendo feliz aniversário ou se desculpando pelo problema da noite anterior. E ela começou a ficar muito mais zangada do que já estava, porque ela pensava, além de ser injusto comigo, ele nem me deu bom dia, nem me felicitou e agora nem me mandar uma mensagem de feliz aniversário, ele tem coragem de fazer isso? Mas, por outro lado, o marido estava muito envolvido, preparando uma surpresa para a esposa, porque ele queria que ela o perdoasse com esse gesto. Então, ele estava organizando uma surpresa para ela, comprando flores, comidas, velas especiais, para quando a sua esposa retornasse do trabalho. E daí ele chegou em casa mais cedo com todos os preparativos, arrumou a mesa, as velas, jogou pétalas de flores por todo lado. Mas a mulher, sem saber de nada e cada vez mais zangada, o que é que ela fez? Ela se juntou às amigas e foram para um bar para comemorar o seu aniversário. Aí, quando o marido começou a mandar mensagens e a tentar conectar com ela, porque ela estava atrasada para voltar para casa, o que ela fez? Ela, muito zangada, desligou o telefone, propositadamente. Então, ele lá, muito preocupado, porque já estava tarde, e ela não respondia o telefone, só sei que virou aquele problema dos dois lados. Veja que esse problema poderia ser resolvido muito facilmente com um beijo de bom dia, com um feliz aniversário, me desculpe, eu estava errado. Mas veja que toda essa vontade de armar uma situação, de justificar de uma maneira, de arrumar uma maneira espetacular, de pedir desculpa ou não pedir desculpa, porque não sei exatamente se ele queria apenas dizer parabéns ou se desculpar, causou todo esse problema. Quando a sua esposa resolveu vir para casa, já era mais ou menos 10h30 da noite, ele já estava enfurecido. Só sei que toda aquela surpresa acabou em briga novamente. Veja que situação. Então aí vocês vão pensando, será que fazer de esquecido realmente resolve? Será que a gente adiar o pedido de perdão, será que resolve? Será que não é simplesmente deixar a ferida aberta ali sem tratamento? Nós vamos ver na lição de hoje
Porque o que está acontecendo é que os saduceus vão se fazer de esquecidos. Depois de tudo o que aconteceu com Jesus, eles pareciam que não se lembravam daquilo que eles fizeram. Vamos primeiro à palavra de Deus e depois voltarei para que a gente tente a entender essa situação. Leitura de Atos, capítulo 5, versículos de 28 a 42. Que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Tadeus reivindicando ser alguém e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem o nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Vocês observaram aí no versículo 28 que está dizendo: e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. É por aí que eu estou dizendo para vocês que eles estão se fazendo de esquecidos. Porque, se vocês se lembram, eles eram os culpados da morte de Jesus. Eles estavam lá na frente de Pilatos e, depois de tanta insistência, pedindo que Jesus fosse crucificado.
E também todos os seus adeptos estavam lá na multidão gritando: crucifiquem, 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 pondo pressão para a crucificação de Jesus. Então, a culpa aí foi primeiramente dos romanos, porque Pilatos tinha o poder de parar tudo isso, mas quando ele lavou as mãos e deixou que os sacerdotes fizessem o que fizeram, então ele se tornou culpado. Uma pessoa numa situação de poder, ela tem que fazer aquilo que é certo e não simplesmente ficar em cima do muro olhando dos dois lados para ver o que é que acontece. Deus estava pronto para dar a Israel o perdão dos seus pecados. Mas veja que o processo da salvação, ele está ligado com o arrependimento. Apesar de Deus estar pronto para dar o perdão, não houve ali o reconhecimento da falta. Não houve pedido de perdão, eles não se voltaram para Jesus, eles não reconheceram Jesus como o Messias. Então, de acordo com a lei de Deus, Deus não tinha como dar essa salvação a eles. Eles teriam que dar um passo para atingir essa salvação. E não o fizeram, como a maioria dos israelitas até hoje ainda não fizeram. E nós percebemos isso nessa perseguição contra os apóstolos, porque depois de ter feito esse ato de atrocidade com Jesus, eles queriam proibir os apóstolos, queriam calar os apóstolos, para que ninguém falasse sobre Jesus, sobre a ressurreição, sobre salvação, nada. Eles queriam continuar na lei do Torá e queriam silêncio total sobre Jesus. Agora, isso era impossível de acontecer. Por que esse esquecimento? Por que é que eles não queriam que os apóstolos pregassem? Porque era conveniente para eles. Eles queriam que o templo continuasse como sempre foi antes da vinda de Jesus. Eles não queriam que os seus adeptos começassem a aceitar Jesus como seu Salvador e abandonassem as suas pregações. Mas, na realidade, por mais que eles faziam tudo isso, prendendo os apóstolos, eles não tinham como correr dessa situação. Por quê? Porque toda a multidão era testemunha daquilo que eles fizeram. Foi um ato totalmente público. Como também todos os apóstolos assistiram todo esse processo de julgamento ilegal e crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 33 está falando que eles ficaram muito furiosos e os queriam matar. Por que os queriam matar? Pelo mesmo motivo que mataram Jesus, pelos ciúmes. Porque os apóstolos estavam realizando algo fenomenal que eles não poderiam realizar. E também por causa da hipocrisia na fé, que eles pregavam uma coisa, mas faziam outra coisa totalmente oposta. E uma das coisas é simplesmente o ato de matar, de querer matar. Isso é uma coisa que, de acordo com a lei do Torá, também é contra Deus. Aí, por graça divina, um senhor chamado Gamaliel se levantou e intercedeu pelos apóstolos. Quem era Gamaliel? Gamaliel era um fariseu e ele acreditava na lei do Torá e parece ser um fariseu justo, diferente da classe desses sacerdotes. Não sei se vocês se lembram, mas Gamaliel era um professor da lei do Torá e ele foi professor do apóstolo Paulo antes do apóstolo Paulo ser convertido para o cristianismo. E aí, como exemplo, eles vão falar sobre Tadeus. Tadeus era um líder na Judéia. Ele liderou muitas revoltas políticas na área e a Bíblia não oferece muitos detalhes sobre eles, mas parece ser um exemplo muito conhecido e que se relacionava
com aquilo que eles estavam querendo fazer aos apóstolos. Em seguida, também ele vai citar o exemplo de Judas. Judas foi fundador dos Zelotes, que também liderou muitas revoltas na área. Ele era um nacionalista fanático e era judeu, e ele liderava revoltas para derrubar o Império Romano naquela época. O Sinédrio concordou em liberar os apóstolos, mas mandaram açoitá-los. Esse açoitamento foi totalmente ilegal porque eles não eram culpados de nenhum crime. Pela lei da época, os criminosos poderiam ser açoitados não mais que 40 chibatadas. Mas por que é que eles ordenaram esses açoites? Que é para servir de exemplo. Eles não queriam dar o braço a torcer, que eles estavam errados desde o princípio. Eles não queriam ser vistos como pessoas que estavam aceitando as ideias dos apóstolos. Então eles teriam que mandar a mensagem de que eles foram castigados. No que diz respeito aos nossos pecados, muitas vezes nós fazemos algo que nós nos envergonhamos. E daí nós tentamos a fazer de conta que nós esquecemos daquilo que nós fizemos para as pessoas e também muitas vezes para nós mesmos, para ter paz de espíritos. Nós nos convencemos de que nós estamos certos quando nós não estamos. Mas o que acontece é que o pecado cometido vai nos afastar de Deus e nos aproximar do maligno. E se o pecado está nos afastando de Deus, nós estamos perdendo as nossas bênçãos. Todas as pessoas que sabem usar sabedoria não querem perder as bênçãos de Deus. Nós queremos mais e mais bênçãos de Deus. Nós temos que, primeiramente, deixar de ser orgulhosos. E a gente tem que ser considerados justos para a gente ter realmente a fé, não é verdade? Se a gente tem fé, a gente é justo. Porque se a gente não sabe praticar a justiça, significa que a gente não tem fé. Vejam Jesus. Jesus era um homem justo, um homem que provou ter fé e estar em constante conexão com Deus. E nós temos que seguir esse exemplo. Agora, se nós não temos coragem de admitir o nosso erro diante de alguém que nós ofendemos, magoamos, de realmente perdoar essa pessoa, significa que nós não atingimos ainda aquele nível de fé e de justiça que Deus espera que a gente atinja, não é? Eu já estou acostumada a exercitar o pedido de perdão mesmo quando eu não estou errada. Por quê? Porque isso vai dar uma lição positiva para os nossos agressores. E vai também encorajar o agressor a abrir o seu coração e a se desculpar. Mas a pessoa tem que pedir perdão para Deus. A pessoa tem que realmente se arrepender dos pecados para receber as suas bênçãos e para estar com Deus. Porque através da justiça, quanto mais justos a gente é, mais a gente tem o Espírito Santo de Deus em nós, nos ajudando e nos capacitando. Deus está sempre pronto a nos perdoar, como estava pronto a perdoar os saduceus. Mas o que acontece é que a gente tem que fazer algo sobre isso. Não é só Deus, na sua justiça, não vai simplesmente mandar perdão sobre nós, nos abençoando quando a gente continua na desobediência. Então a gente tem que dar o passo do pedido do perdão, o passo do arrependimento. Agora, a gente não pode falar, eu me arrependi dos pecados, mas a gente não tem a capacidade de pedir perdão para aquelas pessoas que a gente magoou. Isso é muito importante porque a gente tem que testemunhar a fé, não é verdade?
Então vamos pensar sobre isso. Um bom dia maravilhoso para todos vocês. Que Jesus coloque a sua centelha de luz dentro dos nossos corações para que a gente tenha forças para resolver as diferenças humanas e estar com o nosso espírito conectado a Ele, que é fonte de luz divina, fonte de vida e fonte de perdão e redenção espiritual. Bom dia, meus irmãos.